nós recebemos hoje no Super FC o técnico de futebol Thiago Largue, passagem pelo Atlético, né, em 2017, em 2018, né, chegou em 2017 com Oswaldo de Oliveira, passou a ser o treinador efetivo em 2018, fez também, né, uma passagem lá por Goiânia. A gente quer saber onde está o Thiago Largue, onde esteve nos últimos meses, como é que tá essa sua preparação. A gente sabe que o treinador de futebol, ele pode não estar de fato trabalhando num clube de futebol, mas o estudo não para, né, Thiago? Bem-vindo ao Super FC, boa tarde. Boa tarde, Léo, boa tarde, Pedro. É um grande prazer falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Super. Realmente, é uma preparação constante, a vida de treinador, ela exige isso. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico e a gente, para ser um treinador de alto nível, treinar grandes equipes, precisa de constantemente estar evoluindo. Eu sigo aí essa preparação em busca aí de uma nova oportunidade de mostrar o trabalho. Ô Thiago, prazer estar falando contigo, boa tarde, Léo falando com você. Ô Thiago, eu sei que você até teve uma passagem pela Europa, né, para complementar seus estudos, para seguir nos seus estudos, e acho que o futebol, não sei se é o termo moderno necessariamente, mas né, dos últimos tempos, dos últimos anos, os técnicos estudiosos, né, têm apresentado uma eficácia melhor. No futebol a gente sabe que tem muito aquele tempo da boleiragem do vestiário, né? Você tem que saber ali dialogar muito com os jogadores também, existe muito disso. O que você acha que está mais difícil hoje? Ter a boleiragem no vestiário ou acompanhar os estudos no futebol, hein, Thiago? Bem, eu acredito que é um equilíbrio entre ambas as partes. A gente precisa de ter os conceitos bem sólidos, bastante claros, e principalmente ter didática e objetividade na hora de transmitir isso para o jogador, né? O jogador, a gente sabe que ele quer a informação da forma mais prática possível, né? Que seja útil para ele dentro de campo, né? Ele não precisa daquela teoria em que a gente conceitualmente busca entender, mas sim de objetividade na hora dele dentro do campo, percebendo a realidade do jogo, tomar as melhores decisões, ocupar os melhores espaços e ter um jogo coletivo que é fruto do treinamento. Então eu acho que é um equilíbrio entre ambas as partes. A gente teve um sucesso bem legal no Atlético em 2018, quando a gente tinha um grupo de jogadores experientes, como o Vitor, o Léo Silva, Fábio Santos, Elias, Ricardo Oliveira, e eles aderiram bastante bem àquela filosofia de trabalho em que a gente tinha e oferecia para eles de uma maneira muito prática, muito objetiva, né? Então acho que a gente teve sucesso ali naquele trabalho devido a uma junção de ambas as coisas, os conceitos, mas a boleiragem também é importante, jogadores de qualidade, jogadores inteligentes acima de tudo, que compreendam aquilo que se pede e que certamente eles só vão ter o trabalho facilitado quando eles entendem e jogam coletivamente. Thiago, dentro desse equilíbrio, né, que você fala da busca pro futebol, eu queria falar um pouquinho de bastidores, né? A passagem por Goiânia com o Goiás não foi muito longa, mas aqui no Atlético tem muita gente que se lembra, tem muita gente que fala até, o Thiago poderia ter ficado pelo menos até o fim do ano, houve toda aquela situação, uma queda de desempenho e você acabou demitido. O que é que não deu certo, né, de fato, nesses dois trabalhos? Acho que principalmente no recorte do Atlético, porque aqui ainda tem muita gente que lembra, né, da sua passagem pelo Galo. Sim, no Galo a gente, por exemplo, fez um primeiro turno com 33 pontos e 36 gols, né? Esse ano, por exemplo, nenhum time chegou em 36 gols no primeiro turno, então mostra que foi um grande trabalho, e um ano em que o Galo estava sem investimento, né? Eu acho que esse é o ponto que muita gente que acompanhou naquela época lembra, né? O Atlético não tinha dinheiro, ele pegou jogadores emprestados, sem passe fixado, né? Por exemplo, a gente perdeu o Roger Guedes porque o Atlético não detinha o poder sobre o jogador, e uma série de lesões e vendas, né? O Bremer foi um jogador que também nós perdemos, que foi para o Torino, agora o Bremer chega na Juventus, um jogador que também ajudava muito, o Otero foi uma outra saída, e uma série de lesões aí, como eu disse, que foi o Blanco, o Adilson, e a gente perdeu jogadores fundamentais. Mas a gente teve uma campanha em que, mesmo no momento que eu fui demitido, a gente tinha uma sexta posição bem consolidada, com uma distância boa para o sétimo, e era o ataque ainda mais positivo da competição. Então, assim, eu tenho realmente gratidão pelo carinho da torcida, pela oportunidade que foi trabalhar no Atlético, e sigo me preparando para pegar
um dia uma equipe tão qualificada ou melhor. E, Thiago, né, a gente teve uma troca de técnico recentemente no próprio Atlético, né? Sai o Turco, volta o Cuca. Até quando o Cuca quis sair no término da temporada, o Atlético olhou muito pro mercado exterior, né? Dos técnicos. E a gente já teve, por exemplo, o Turco não deu certo, talvez não, já ficou até provado, talvez no jogo de ontem, que não é só o problema do Turco, né? Mas o próprio Luiz Castro no Botafogo ter contestado, o Paulo Souza recentemente, o Flamengo testou outros técnicos também estrangeiros e não teve muito sucesso. Para você acha que talvez está acabando um pouquinho, e foi uma moda mesmo dos clubes ir ao mercado exterior buscar técnico e está provando que não é só ser estrangeiro, que tem seus méritos, óbvio, né? Tem técnicos bons fora daqui, mas que não é só isso, não basta ser só isso também? Com certeza não basta só isso, né? A gente sabe que no Brasil nós temos grandes profissionais, né? Eu acho que o Internacional, que jogou ontem contra o Atlético, também tinha um treinador estrangeiro e optou por um brasileiro e vem melhorando de rendimento e com resultados. O Flamengo, um outro exemplo, né? Era um técnico português e aí optou pela troca. Acho que o Dorival vem fazendo um excelente trabalho e evoluindo com o time. E eu acho que o Cuca é o melhor nome para o Atlético nesse momento. O Cuca é um baita treinador, vitorioso, tem toda a identidade do Galo, a torcida tem uma simpatia, um carinho muito grande por ele. E é um grande treinador. Eu acho que às vezes demora um pouquinho, né? Pode ser que ele tenha aí certa dificuldade, mas eu acho que ele já conheceu o clube, já conheceu os jogadores, que foi uma passagem muito próxima aí do ano passado e muito vitoriosa. Eu acho que ele já vai ingressar aí uma sequência bem positiva. Inclusive, no jogo de quarta, eu estarei no Mineirão. Opa, muito bem. Vai acompanhar, então, Atlético e Palmeiras. Como é que tá o pensamento para a volta ao trabalho, Thiago? Queria que você falasse pra gente. E se nesse período também, nesse vai e vem, nessa dança de cadeiras dos treinadores, já pintou alguma proposta que te balançou a dar uma pausa nos estudos e voltar para algum clube? Não, as propostas que aconteceram não foram das que balançaram. Eu sigo me preparando e esperando isso acontecer, uma oportunidade num clube em que ofereça boas condições de trabalho, porque eu acho que o futebol ele precisa de uma boa gestão, de um clube organizado, né, para as coisas funcionarem. E a gente minimamente tem que saber dar esse passo, não é fácil. Ano passado eu tive um período bastante interessante na Europa, em que eu visitei o Guardiola novamente. Eu já tinha visitado em 2014 e aí ano passado eu tive novamente uma oportunidade disso. Visitei outros clubes na Europa e esse tipo de preparação eu entendo que é bastante proveitoso, porque na Europa tem mais tempo para treinar, né? E a gente vê que eles conseguem aplicar muita coisa em que o jogo tem uma intensidade grande, com dinâmicas muito bem desenvolvidas coletivamente, né? A gente vê a equipe tá defendendo e atacando sempre em bloco, sempre em conjunto e com muita intensidade, e dentro daquilo que for possível trazer para a realidade nossa, assim que eu tiver a oportunidade, é isso que eu vou buscar fazer, né? Foi para isso que eu fui para lá. Não é pegar e copiar o que é feito lá, porque acho que aqui a gente tem uma outra realidade, né, de tudo que envolve o futebol brasileiro, mas é contextualizar. E aí, quando, né, a gente consegue trazer aquilo que é bem feito e colocar dentro daquela realidade em que a gente tem a oportunidade de trabalhar, a gente certamente tem uma chance muito grande de sucesso. E foi um pouco disso que aconteceu no Galo em 2018, como eu disse, um ano de muita dificuldade, mas em que a equipe apresentou um modelo de jogo consolidado e fez grandes partidas. Thiago Largue, treinador de futebol. Infelizmente nosso tempo até é curto, né? A gente gosta de falar muito sobre o futebol. Verdade. E você tem muito conteúdo para isso, Thiago. Um treinador jovem, 41 anos, né? Sábado eu fiz o jogo do Brusque e Cruzeiro aqui. O treinador do Brusque, Luan Carlos, tem 30 anos de idade. Acho que tem uma nova geração aí aparecendo. O Pesolano tem 39 no Cruzeiro, né? Então são novos treinadores e acho que o mercado está se abrindo para isso também. E, Thiago, vou me despedir de você. Eu fiquei curioso para saber, porque muito se fala, a gente muito se lê também sobre o Pepe Guardiola, né? Queria ter uma impressão que você teve aí próximo dele, o que te chamou a atenção desse treinador. Eu vejo a intensidade do trabalho
e a maneira como tudo funciona, né? É preciso que tenha uma estrutura em que os departamentos funcionem e cooperem e ajam juntos aí em função de um objetivo. E ele é um estrategista em que consegue montar dentro de um modelo de jogo que já é bastante conhecido de todos, né? As adaptações necessárias aí dos grandes jogos, né? Acho que ele vem fazendo, né, uma grande carreira com muitos títulos nacionais, principalmente, né? Que são as competições que dão maior condição de você ter previsibilidade, que são os campeonatos de pontos corridos, e no mata-mata, às vezes, tem um imponderável que nem sempre coloca a equipe que vem desempenhando o melhor futebol, por vezes, conseguindo o título, né? A gente viu o City fazendo grandes jogos contra o Real Madrid, e aos 46, 48 do segundo tempo, o Real Madrid empatou o jogo e virou, e ele levou a classificação. Um grande Real Madrid, diga-se de passagem. Mas é um treinador que vive futebol, respira futebol 24 horas e é muita intensidade no trabalho. Thiago, que teve as experiências, né? Fazendo também experiências na Europa junto do técnico Pep Guardiola, e você chegou a comentar recentemente, né? Eu vi uma entrevista sua à TNT falando sobre até o Guardiola entraria nessa roda de pressão aqui dos treinadores do futebol brasileiro também. Com certeza, né? E a gente sabe como funciona o mercado. Obrigado mais uma vez pela presença, abração para você, Thiago. Um grande abraço, um prazer falar com vocês da Rádio Super. Abraço a todos, boa tarde.